Bem, vamos dar-lhe. Foi? Sejam bem-vindos mais... pombo. 2, 3 e... Fala, gurizadinha. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Antes de começarmos, lembrem-se, cupom Brunão lá na Growth, que me ajuda muito. Vamos a mais um Inimigo dos Venenos Responde. Começando aqui, falando sobre aquele trem de pernas lá, em que acabei gorfando. Então a hashtag vai ser vômito, tá? E Hugo Monteiro, 7522, mandou... Na real, antes deixa eu falar pra vocês o que a gente vai estar respondendo, né? Que daí vocês já sabem se o vídeo presta pra vocês ou não. Então a gente vai estar falando sobre a diferença entre puxadas e remadas com e sem movimentos das escápulas. A gente vai estar falando sobre treino metabólico versus treino tensional e umas coisas que o Jorlan falou aí. A gente vai estar falando sobre o porquê que acontece de acabar às vezes vomitando no treino. A gente vai estar falando sobre treino com repetições na reserva ou treino com falha. E a gente vai estar falando sobre como progredir carga quando a anilha menor disponível na academia de 5 kg, então tu só consegue progredir de 10 em 10 kg os exercícios. Beleza? Vamos lá! Começando com a primeira pergunta do Hugo Monteiro, 7522. Hashtag vômito. Qual a diferença entre movimentos de puxadas e remadas com e sem movimento escapular? Quando utilizar um ou outro? Cara, vamos lá. A gente tem que entender, basicamente, o que seria esse movimento escapular, tá? Porque tem horas que esse movimento escapular vai ser simplesmente uma consequência da gente estar realizando uma extensão do ombro, por exemplo, que é este movimento aqui. Então, basicamente, quando a gente vai fazendo esse movimento aqui de extensão do ombro, né? Então, tô fazendo uma puxada de maneira unilateral. Eu fazendo essa puxada de maneira unilateral, por mais que eu queira manter a minha escápula estabilizada, ela vai ter uma leve rotação, ela vai ter uma leve movimentação conforme eu for fazendo esse movimento aqui de extensão do ombro, que é este movimento aqui. Então, a gente tem que entender o que seria uma consequência dessa movimentação com eu ativamente fazer a movimentação da escápula. Então, eu deixar subir lá, volta, deprime ela, puxa, volta, alonga tudo, volta. Então, isso são coisas diferentes, certo? A gente tem que entender também a mesma coisa quando a gente vai fazendo uma remada. Então, por exemplo, eu consigo fazer uma remada bilateral, então pegar com as duas mãos, fazer lá com um triângulo, em que eu não movimente as minhas escápulas, em que eu deixo, posso fazer um leve Czinho com a minha coluna, deixei minha mão lá na frente e eu vou puxar fazendo só a extensão de ombro. E aí eu vou ter esse movimento por consequência da escápula leve, de rotação, e eu posso também fazer uma remada onde eu vou, de fato, tracionar minhas escápulas lá pra trás e a partir daí fazer esse movimento aqui de extensão do ombro, fazendo também essa flexão aqui do cotovelo pra jogar o dispositivo que eu estiver segurando ali, seja o triângulo, seja uma barra um pouco mais aberta, qualquer coisa que seja, lá pra trás. Então isso são coisas diferentes. Por que é importante a gente entender isso? Quando a gente estiver realmente tendo essa mobilização específica das escápulas, a gente vai fazendo, por exemplo, essa adução, normalmente a gente vai estar realmente trazendo mais foco pra essa região do upper back, que a gente chama, que é a parte superior das costas. Então, aquela região ali de trapézio medial, aquela região ali de romboides que vai ficar embaixo do trapézio. Então, toda essa região vai ser que mais vai estar trabalhando. Posteriores de ombro também, a gente vai estar tendo um trabalho bem relevante. Normalmente, vai ser isso. E a gente vai ter um trabalho um pouco menos relevante de grande dorsal, tá? Quando a gente estiver realmente trazendo foco ali para essa movimentação de extensão de ombro e não tanto da movimentação das escápulas, a tendência é o foco maior ser ali em grande dorsal. E aí é importante a gente entender de novo que a gente vai ter essa diferença tanto de adução das escápulas como de depressão. Então, nas puxadas, por exemplo, se a gente for pegar ali puxadas que vão ter um foco maior realmente nessa depressão das escápulas, que não vão ter tanto trabalho de extensão ali do ombro, a tendência é ter um foco maior ali no upper back. Se a gente for pegar, por exemplo, uma puxada ali com barra romana, com pegada bem aberta. Eu vou fazer isso daqui, basicamente. Eu vou estar fazendo basicamente um movimento de deprimir as escápulas e depois de rotacionar elas. Então, vou estar realmente fazendo um movimento de contração bem específico nas escápulas e eu vou ter, obviamente, essa adução do ombro, não vai ser uma depressão do ombro, vou ter essa adução aqui do ombro que o grande dorsal também participa, então ele vai ter uma ativação relevante ali também. Mas é basicamente essa diferença, a gente tendo mais foco ali em movimento escapular, a tendência é a gente jogar mais pro upper back, pra essa parte superior das costas, a gente tendo menos movimento escapular, deixando a escápula mais estabilizada e focando nesse movimento aqui de extensão do ombro, tá? Seria, a gente pode fazer uma extensão do ombro assim, a gente pode fazer uma extensão do ombro assim, com o cotovelo sem movimentação, a gente pode fazer uma extensão do ombro lá de baixo também, mas a tendência é basicamente a gente jogar mais pro grande dorsal, que seria a asa das costas ali, as paletas, beleza? Então a tua resposta, né, quando utilizar um ou outro, é basicamente quando tu quiser trazer ou mais foco para o upper back ou mais foco ali pro grande dorsal. Bom, segunda pergunta aqui do Renzo Gomes 25. Brunão, eu tenho uma dúvida. Esses dias eu estava vendo um vídeo do Jorlan e ele falou algo sobre cada grupamento muscular reagir de um jeito de acordo com o tipo de treino. Basicamente ele disse que alguns músculos do nosso corpo podem obter mais resultados com treinos mais metabólicos e outros podem reagir melhor
em treinos tensionais. Fiquei encucado com isso. Queria saber sua opinião sobre. Eu não assisti o vídeo, eu vou estar respondendo com base nesse comentário aqui. Então eu não sei se o Jordan falou isso ou não falou. Caso ele tenha falado, ele tá errado. Isso não faz sentido, tá? A gente não tem músculos que vão responder melhor a um tipo de treino e músculos que vão responder melhor a um outro tipo de treino. Então, isso é mais uma coisa ali que é bem comum, principalmente ali nos old school, né? O pessoal fala, tipo, não, ombro tem que fazer muitas repetições, vai ser aquele treino realmente mais metabólico, panturrilha também, porque vai ter uma maior composição ali de fibras de contração lenta, então tu tem que realmente ter esse trabalho que vai acabar fadigando mais a musculatura. Então a gente realmente tem as pessoas trazendo essa visão do treino, mas não faz o menor sentido, porque eu já expliquei pra vocês como é que funciona o princípio linear de ativação, né? Então a gente vai ter fibras tipo 1 no início, fibras tipo 2 depois. A tendência é a gente ir recrutando conforme a nossa intensidade a gente for colocando ali no exercício, né? E principalmente também conforme a nossa percepção de esforço for aumentando, mais esforço a gente vai estar colocando ali na tarefa, então maior vai ser o recrutamento motor. Se a gente chegar na falha com 20 repetições, ou se a gente chegar na falha com 12 repetições, a gente vai ter atingido o máximo de recrutamento motor que a gente conseguiria ter. Se a gente chegar na falha com 6 repetições também. Então, tendo um trabalho ali de 6 a 30 repetições, sendo próximo da falha, a hipertrofia vai ser a mesma, não importa se a gente tá falando de panturrilha, se a gente tá falando de ombro, se a gente tá falando de peitoral, se a gente tá falando de costas. O que normalmente acontece? Não é todo mundo que vai sentir conforto articular para fazer uma elevação lateral na faixa de 6 repetições. Eu, por exemplo, prefiro trabalhar a elevação lateral ali na faixa de 8, 10 repetições, porque eu me sinto mais confortável. Se eu tô numa máquina, às vezes eu trabalho ali na faixa de 6 repetições, mas se eu tô com halter, não me sinto confortável para fazer uma elevação lateral na faixa de 6, entendeu? Então, mas mesmo assim não seria o que as pessoas categorizam ali com treino metabólico, que é outra coisa que não existe também, mas eu entendo que quando a gente se refere a treino metabólico, o pessoal quer dizer ali que é um treino com faixa de repetição maior, né? Mas é basicamente isso, cara, não faz sentido porque a gente vai seguir ali o princípio linear de ativação, como eu já expliquei pra vocês, para uma fibra ser hipertrofiada, ela precisa ser ativada, então esse é o grande desafio do treino, então conseguir ativar o maior número de fibras possíveis, mantendo ali um estímulo de tensão mecânica nelas, que é a única coisa que gera hipertrofia. Então também essa questão de, às vezes, trazer o estímulo metabólico é outra coisa que não faz sentido, porque esse estímulo metabólico, ele não causa hipertrofia, né? Então esse acúmulo de metabólitos ali no músculo. E essa é a resposta. Não faz muito sentido. Não sei se o Jordan falou isso, então não é nada em relação à pessoa dele, mas caso ele tenha falado, não está correto. Bom, seguindo para a terceira pergunta ali do Renato Munhoz SP. Hashtag vômito por coincidência rolou de vomitar hoje também. Sinto muito, Renato. Sempre muito triste quando isso acontece no treino. Faziam anos que não acontecia. Normalmente, quais são os motivos mais prováveis para isso? Para evitar ao máximo que aconteça de novo. No seu caso, foi um treino de pernas de jejum, mas eu estava alimentado. Fiquei meio de cara porque também precisei cortar o fim do treino. Banco romano e panturrilha no Smith. Cara, então, o principal, o mais comum de acontecer é justamente estando alimentado, tá? Por quê? A gente tem que entender que a gente precisa de sangue para fazer a digestão, tá? Quando a gente... Sabe aquela história lá que nossos pais diziam pra gente não entrar na piscina depois que a gente tinha comido, porque, meu Deus, ou ir pro mar depois que comeu, porque vai passar mal, vai desmaiar? É justamente por isso, porque quando a gente come, o nosso sangue ele vai ficar mais concentrado ali próximo à região do estômago, intestino, pra fazer realmente a digestão, sabe? Então, pensa comigo, o que acontece quando tu treina? Tu chama demanda de irrigação pra aquela musculatura. É isso que é o pump, né? É a concentração de sangue, concentração de circulação naquela região, um acúmulo de outros metabólitos ali também, mas a tendência é a gente ter realmente uma maior concentração de sangue naquela musculatura. Se tu tá tirando o sangue que tá concentrado ali no teu estômago, teu intestino tá jogando para outro lugar, vai faltar sangue ali. E aí o que acontece? Basicamente, pensa que tu tá com comida ali no teu estômago, e aí tu tá chamando o sangue pra outro lugar, tá gerando essa demanda. É basicamente um reflexo do teu corpo entender, tipo, cara, vai faltar sangue aqui pra fazer digestão, não vou conseguir fazer digestão bem, esse cara tá precisando de sangue lá no outro local, tu começa a ficar enjoado, tu bota aquilo pra fora. Então, isso é o mais comum a gente falando de quando tá alimentado, tá? Estando em jejum, eu vou ser bem sincero, não sei dizer ao certo quais seriam as explicações pra isso acontecer. Não faria sentido ser uma questão de hipoglicemia, por exemplo, porque, né, tipo, talvez se eu estivesse em cutting nesse vídeo, eu poderia dizer pra vocês, pode ter sido questão de hipoglicemia e passei mal, baixou a pressão e tal, acabei vomitando. Só que não é o caso, né? Eu estava em bulking, por mais que eu estivesse em jejum, eu tô todos os dias me alimentando bem, tô comendo bem, então eu tô sempre ali com bons estoques de glicogênio, tanto glicogênio muscular quanto glicogênio hepático, tudo ali tranquilo, então não deveria ter nenhum tipo de pico hipoglicêmico ali, coisa nesse sentido. Então eu realmente não sei trazer essa explicação, eu vou ver se eu troco uma ideia com o Thales antes da gente postar esse vídeo e se ele
souber trazer uma explicação, até eu já vou perguntar pra ele agora, enquanto estamos gravando. E aí, se ele souber trazer uma explicação mais específica, eu peço pra ele gravar e eu incluo aqui no vídeo também pra vocês, beleza? Brunão, no contexto de Booking, cara, a única coisa que dá pra gente falar, assim, em relação a isso, que você pode até você mesmo citar no vídeo, não tem nenhum problema, não precisa nem que eu cite nem nada, seria a questão da hidratação, entendeu? Onde a hidratação vai ser um fator-chave, pensando nesse treino, né? E aí, como você tava em Booking, por exemplo, pode ter se hidratado muito bem pela manhã, e assim, no caso de você treinar, enfim, você pode vir a desencadear um processo de desidratação, né? Que, por consequência, poderia causar essas náuseas, vômitos, entendeu? Eu vejo que essa seria a única possível explicação, dado um contexto onde você tá em Booking, tá treinando em jejum e sente um enjoo, né? Exceto se fosse, sei lá, por exemplo, um treino de perna, aí você pode ter um excesso de demanda física, que pode, por consequência, enfim, esses treinos muito loucos que a galera faz aí, né? De 1000 repetições, essas porras, gerar uma acidose metabólica e vinha causar o vômito. Mas eu imagino que você não fez isso. Então, no teu caso, bem provavelmente foi mais a desidratação mesmo. Certo. Vamos então para a próxima pergunta, que é a pergunta do Kuta. Eu não vou falar o nome inteiro do Kuta, mas o Kuta também está várias vezes conosco lá na... Quer dizer, não sei se é esse Kuta, né? Porque às vezes o pessoal gosta de fazer esses nomes meio estranhos aí de YouTube. Mas no podcast que a gente tá fazendo com os guris lá no canal do Jaime, eu sei que o Kuta seguido tá lá. Não sei se é esse, mas tem um Kuta lá. Oi, sou leigo. Porque ele não treina todas as séries de cada exercício com o máximo de peso que ele aguenta. Ele aquece, depois faz a série de preparação, e apenas na última é que ele faz a série de trabalho, e então coloca o peso máximo que ele aguenta. Cara, basicamente, isso é justamente em função de gerenciar a fadiga, tá? Aquecimento eu faço apenas na primeira série, no primeiro exercício do treino, porque é importante tu aquecer ali, tu lubrificar a articulação, né? Pra quem não sabe, as nossas articulações, as sinoviais, elas vão ter ali como se fosse uma esponja, vamos dizer assim. Conforme tu vai mobilizando ela, tu vai executando ali o movimento, ela vai secretando um líquido que vai lubrificando a articulação, então isso é importante até pra tu não sentir desconforto, não sentir dor. E a própria questão de tu ir preparando a musculatura, estimulando justamente essa circulação maior ali de sangue, pra que tu consiga desempenhar bem o movimento. Questão da série de preparação, já expliquei pra vocês. A ideia é a gente sair da série de aquecimento, que vai ser uma carga bem leve, e a gente fazer uma ponte para nossa carga de trabalho. Para não sair, por exemplo, ali de 20, 30 quilos cada lado no hack, para eu agachar com 80 quilos cada lado no hack, entende? Então, pra gente fazer essa ponte, não sair do 8 pro 80, a gente ir aos pouquinhos. E falando da série de trabalho, tá? Não é apenas na última que eu faço de trabalho, na verdade. Então eu faço ali em média de 2 a 3 séries de trabalho por exercício, certo? E aí nas séries anteriores o que acontece? Eu trabalho com repetições na reserva, média 1 a 2. Ou seja, vamos supor que eu tô ali com uma carga que eu conseguiria fazer 10 repetições. Na primeira e segunda série, sendo exercício de 3, eu vou fazer nas duas primeiras apenas 8. Então eu vou guardar ali em média 2 repetições na reserva em cada uma das séries. Por quê? Porque assim eu consigo gerenciar a fadiga, eu não vou acumular tanta fadiga, que já expliquei pra vocês, né, que ela ocorre de forma mais exponencial, ela não é linear. Então, tipo, tu começou a fazer a série, tu vai, cada repetição que tu faz, acumulando a mesma quantidade de fadiga. Não, ela... Por exemplo, falando numa série de 10 repetições, provavelmente a gente vai começar a ter um acúmulo relevante de fadiga ali a partir da quinta repetição, mas algo que vai realmente ser um grande diferencial vai ser tipo a 9ª e 10ª, que é realmente quando a gente vai ter uma acumulação muito relevante de íons de cálcio na musculatura, porque a gente também vai ter uma lentificação muito relevante da execução. Então, todos esses pontos são relevantes a gente levar em consideração para essa questão de gerenciamento de fadiga. E aí, essa é a ideia, é que eu consiga acumular mais volume, né? Porque senão eu vou acabar acumulando essa fadiga, e aí isso vai limitar quantas fibras eu vou estar conseguindo ativar nas séries seguintes, e cada vez mais eu vou então limitando o estímulo de hipertrofia que eu conseguiria. Então, essa é a ideia de trabalhar com repetições ali na reserva, certo? E aí eu vou na última série então, porque vai ser a última já daquele exercício, depois eu vou trocar pro próximo exercício, e até para eu também conseguir estar bem alinhado com aquilo que são minhas repetições na reserva, né? Porque é algo que é subjetivo, então se tu nunca estiver ali calibrando, não estiver sabendo qual que é a tua carga e quantas repetições máximas tu consegue fazer com aquela carga, pode ser que tu acabe ficando um tempão achando que tá trabalhando com 2 repetições na reserva, e aí quando vai ver, tava trabalhando com 4. Principalmente pessoas que não são tão avançadas. Então, por isso que é importante sempre tu ter pelo menos uma série de cada exercício que tu vai levar até a falha, tu vai levar ali até teu limite pra tu conseguir identificar qual é o teu limite, até pra, caso tu queira treinar com repetições na reserva, tu conseguir estabelecer isso pro próximo treino, certo? E vamos ali à última pergunta, que é do Edu Menezes, #vômito. Fala, Brunão. Academia não tem anilhas de 2 nem de 1 kg. Mínimo é de 5. Subindo reto na barra, não consigo progredir carga. Subir as repetições para chegar num ponto em que seja possível a progressão de carga, mínimo 10 kg, é a opção mais viável, mesmo que saia, por exemplo, 2 repetições com 0 repetições na reserva? Pois então, Edu, cara, o que eu diria? Nesse caso, o que tu vai ter que fazer é trabalhar com uma faixa de repetições maior. Então, realmente ali, trabalhar ali uma faixa de 6 a 12 repetições, por exemplo. Porque aí, por exemplo, tu vai chegar em 12 repetições, tu vai aumentar 5 quilos de cada lado,
a tendência é que vá cair ali, por exemplo, metade das repetições. É algo que seria viável a depender de qual carga tá pegando, né? Porque, querendo ou não, uma pessoa que bota 50 quilos cada lado no supino, ela aumentar 5 de cada lado, ela tá aumentando 10%. Uma pessoa que pega 20 de cada lado no supino, ela aumentar 5 de cada lado, ela tá aumentando 25%. Então acaba sendo uma diferença bem significativa. Eu não contei o peso da barra aí, porque acaba dificultando a conta. A barra conta assim. Então, é basicamente isso. Uma opção que eu acho que pode facilitar é caneleira. Se tu tem caneleira na tua academia, se tu tem caneleira de 2 quilos, por exemplo, pega, bota a caneleira em cada lado ali da barra, dá a volta nela e consegue fazer assim. Quer progredir apenas 1 quilo no total, se tiver uma caneleira de 1 quilo, aí tu pode botar no meio da barra. Ou, quero progredir 1 quilo de cada lado, não tem anilha de 1 quilo. Pega uma caneleira de 2 quilos, bota no meio ali da barra. E aí executa o movimento. É assim que eu fazia quando eu treinava na Smart Fit. A Smart que eu treinava até ter uma outra ali na volta do Iguatemi aqui de Porto Alegre. Teve um tempo que não tinha anilha de 2,5 kg na do Bourbon Valley, que era onde eu treinava antes. Aí, pra eu progredir, eu botava assim, pegava a caneleira de 2 de cada lado, e aí ia progredindo dessa forma. E aí depois teve anilha de 2,5 kg, ficava muito fácil, e na que eu treino hoje tem de 1,2 kg, então fica mais fácil ainda. Mas a caneleira é uma baita facilitadora nesse sentido, cara. Tanto pra supino, com barra, quanto pra levantamento terra também. Então, pra remada curvada também, se tu não tem essas anilhas pequenas, tudo isso consegue ir progredindo tranquilamente com caneleira se estiver na tua academia. Acho que é bem válido. Se não, a saída é isso mesmo. É tu aumentar a tua faixa de repetições, trabalhar ali, por exemplo, de 6 a 12, uma margem bem grande. Porque daí tu vai tentando, progrediu carga, baixou pra 6 repetições, aí tu vai progredindo em reps até chegar em 12. Então tu não aumenta o peso até chegar em 12 de novo. Chegou em 12 de novo, aí sim tu aumenta a carga, aí vai cair bastante e vai adequando nesse formato, trabalhando bem com dupla progressão mesmo, mas vai demorar só mais tempo pra tu aumentar a carga de fato no exercício, certo? É isso, fechamos o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aí nos comentários sugestões para os próximos vídeos, principalmente esses aqui que vocês querem saber um pouco mais, e até mesmo de treino. Eu não sei quando esse vídeo vai estar saindo, mas toda segunda-feira agora eu vou estar gravando com o Felipe, e aí nas segundas normalmente a gente vai tentar então sair pra algum lugar pra ir treinar, e aí eu vou gravar o treino específico. E eu não tô querendo apenas gravar o meu treino, porque senão vocês vão estar vendo sempre a mesma coisa. Se eu tiver, né, eu fico com treino, vocês sabem que eu mantenho ali ele durante 3, 4 meses no mesmo treino, então aí eu vou ficar gravando toda hora o mesmo treino, eu acho chato. Daí se vocês quiserem, tô com dúvida de como montar um treino assim assado, tô com dúvida de fazer um treino assim, só tenho essas máquinas na minha academia, como montaria um treino? Então isso são coisas que eu acho legais, que eu consigo ir ajudando até com vocês com o vídeo, dando ideia, e a partir daí eu vou ensinando coisas pra vocês dentro do próprio vídeo de treino também, acho que fica bem dinâmico. Então se vocês tiverem sugestões nesse sentido também, pode deixar aí embaixo. Não precisa ser um vídeo sobre, faz um treino assim, mas até coisas de execução mesmo na academia que vocês tenham dúvidas, e a gente começa a trazer vídeo mais específico sobre isso aqui no perfil também, beleza? Um abraço a todos, cupom Brunão da Growth e até a próxima.